Olá, o programa Primeiro Plano de hoje traz dois temas de curiosidade que eu tenho a certeza de que você vai gostar. Primeiro, o repórter Tarek Cardoso foi atrás de uma cerveja fabricada pelos missionários redentoristas em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na segunda, a repórter Tiara Castilho explorou o mundo dos animais de estimação. Vamos começar. A cerveja é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e, por isso, suas fábricas são indústrias grandiosas. A cerveja artesanal, no entanto, virou uma tendência interessante. Mas não é de hoje que famílias e até congregações religiosas fazem cerveja. Confira a reportagem de Tarek Cardoso. Há histórias das cervejas que são produzidas em grandes panelas como essas e que nós vamos começar a contar agora. Começou a acontecer há mais de 10 mil anos atrás, quando o homem acabou descobrindo os poderes do processo de fermentação. Há evidências de que a prática da cervejaria teve início na região da Mesopotâmia, onde a cevada crescia em estado selvagem e as primeiras bebidas foram produzidas inicialmente pelos padeiros, em razão da natureza dos ingredientes que eles utilizavam: leveduras e grãos de cereais. A expansão definitiva da cerveja aconteceu anos mais tarde, com o Império Romano, que se encarregou de levá-la para todos os cantos onde ainda não era conhecida. Pode parecer controverso à primeira vista, mas na Idade Média já existia uma forte relação entre a Igreja Católica e a cerveja. Isso porque lá nesse período, essa bebida não foi encarada apenas como uma fonte de prazer, era tida como um alimento saudável, nutritivo e básico para todos. E foi neste período da história mundial que os conventos, mosteiros e abadias assumiram a fabricação da cerveja, que até então era uma atividade familiar, como cozer o pão ou fiar o linho. Foram os monges medievais que, com seus estudos, melhoraram muito o aspecto, aroma e sabor das cervejas. Há até mesmo um rito de bênçãos para a cerveja e um santo católico padroeiro dos cervejeiros. A história conta que Santo Arnaldo era um monge católico que produzia a bebida. Certo dia, o teto da cervejaria de sua abadia na Bélgica desabou, comprometendo boa parte do abastecimento. Ele, então, pediu a Deus para multiplicar o que sobrou da bebida, e suas preces foram prontamente atendidas, fazendo a alegria dos monges e da comunidade. A história conta que Santo Arnaldo era um monge católico que produzia a bebida. Certo dia, o teto da cervejaria de sua abadia na Bélgica desabou, comprometendo boa parte do abastecimento. Ele então pediu a Deus para multiplicar o que sobrou da bebida, e suas preces foram prontamente atendidas, fazendo a alegria dos monges e da comunidade. Aqui no Brasil, a cerveja chegou no período da colonização, por volta do ano de 1640, pelos holandeses. E até o final do século XIX, a produção dessa bebida seguiu sendo feita principalmente pelo formato artesanal. Foi no começo do século XX que se firmaram as muitas marcas e a grande indústria que hoje conhecemos. Mas por volta do ano de 2010, passamos a observar um outro fenômeno bastante interessante. A grande indústria começou a ter que conviver com a força das muitas cervejarias artesanais que voltaram a se popularizar pelo país. Hoje, já são mais de 1.400 fábricas registradas junto ao Ministério da Agricultura e mais de 30 mil rótulos patenteados. Eu acho que é uma questão muito de cultura, né? Tem muito a ver também com essa questão de mudanças de comportamento mesmo, né, das pessoas. De repente, a gente viveu há pouco tempo atrás um período econômico favorável aqui no nosso país, em que mais pessoas viajaram para o exterior, pessoas tiveram um aumento considerável de renda, o que implica mudanças, às vezes, no consumo, né? Então, você tinha ali aquela cerveja especial que você antes não comprava,
mas agora você tem um pouquinho mais de renda disponível, você experimenta, você gosta, e o mercado vem acompanhando essa movimentação. Então, já de olho nesse movimento, as grandes indústrias fizeram esse trabalho, né, do puro malte, que por acaso não é sinônimo de qualidade, não quer dizer que a cerveja é puro malte, quer dizer que ela é melhor, não quer dizer que a cerveja não é puro malte, que ela é ruim, então não tem problema a cerveja ter milho ou outros adjuntos, né, isso necessariamente não é um indicativo de qualidade, mas isso é um indicativo, sim, de mudança de paladar e de hábitos de consumo, né, em que você procura uma diferenciação daquilo que se consumia antes, né. Esta é a fábrica dos sonhos da Renata e do Alexandre. Eles são engenheiros de softwares, mas a paixão deles mesmo é a cervejaria que eles criaram e tem uma produção totalmente artesanal. A gente sempre bebeu cerveja normalmente, em bares, com amigos, em eventos, churrasco. E em um determinado momento, a gente queria se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco sobre as origens, de que aquilo era feito, como que aquilo era feito. E conseguimos fazer um curso de produção de cerveja caseira. Com o tempo, eu fui aprendendo, conhecendo, logo depois que o Collor saiu, teve uma abertura de mercado muito grande, começou a vir cervejas especiais para cá, e aí a gente começou a tomar coisas que a gente não tinha por aqui, né? E foi sensacional a gente tomar, por exemplo, uma Weihenstephan, uma Hefeweizenbier, da Alemanha, né, a cervejaria mais antiga do mundo. Comecei a estudar e sempre tomando e tal, até que chegou um ponto que eu falei, não, eu acho que agora está no ponto da gente começar a produzir. E o casal, animado com o empreendimento, vai nos apresentar agora a cervejaria, detalhando algumas etapas do processo de produção. Aqui é onde ficam armazenados os maltes que a gente utiliza para fazer a cerveja. O malte, ele tem como principal matéria-prima algum tipo de cereal. No caso aqui, o principal que a gente mais utiliza é a cevada. A cevada, ela passa por um processo de malteação, onde ela se torna o malte, né? Então, por isso que se fala malte de cevada. Mas existem malte de centeio, existe malte de trigo, existe malte de arroz, de aveia, de uma série de outros cereais. Esse aqui é um dos tipos de lúpulo, né? Que chega aqui pra gente. Existem lúpulos que são mais utilizados para aromas, tem lúpulos que são mais utilizados para sabor e dá amargor na cerveja. Mas é um ingrediente que realmente dá o amargor na cerveja, ele, tá? E aqui eu vou mostrar para você como é que ele é fora do saquinho, porque ele é armazenado nos sacos em ambiente refrigerado, né, em geladeira. Então ele chega aqui pra gente dessa forma, em pellets, tá? Não é esse o formato natural que se encontra, né? Eles são encontrados em flores, no meio natural, em plantas, né? São trepadeiras que nascem aí a 15 metros de altura. E aí elas são paletizadas na indústria e trazidas aqui pra gente dessa forma, né? Os nossos lúpulos, eles são importados, não são aqui do Brasil. Então eles vêm dos Estados Unidos, eles vêm da Alemanha, eles vêm de fora. Todos eles embalados, né? E a gente acondiciona em geladeira até fazer a utilização deles. Esse aqui é somente para a gente poder demonstrar. O malte sai de lá, ele sai lacrado, na bombona lacrada, e vem para cá, para a gente poder, a partir daqui, a gente colocar numa panela, onde nós vamos fazer uma cocção desse malte, certo? Uma cocção desse malte, né? Junto com água. A água que a gente utiliza aqui, que é muito falada da cena cervejeira, a gente faz uma dupla filtração nessa água e nós temos também às vezes a gente utiliza osmose reversa para fazer um complemento ou uma mistura de água para poder simular uma água de um determinado local. Então a gente coloca sais na água também, entendeu? Então, por exemplo, como que a gente faz uma cerveja inglesa aqui em Goiânia? A primeira coisa que a gente tem que fazer é simular uma água que tem lá na Inglaterra. Mas aqui a gente vai fazer o quê? A cocção, ou a gente vai gerar o mosto cervejeiro. Com uma panela a gente vai cozinhar essa cevada a determinadas temperaturas específicas. Depois nós vamos ferver, resfriar e mandar esse mosto para o fermentador, né? Quem faz a cerveja não é o mestre cervejeiro.
Quem faz a cerveja são as leveduras, são os fungos, que vão transformar esse mosto em cerveja. A gente só prepara o mosto, certo? Lógico, tem uma série de técnicas para se preparar esse mosto, mas quem faz a cerveja são as leveduras. Depois do mosto pronto, nós vamos sair com esse mosto daqui e vamos colocar aqui nos fermentadores, certo? Ele vai ser resfriado lá também e vai vir para cá já frio, tá certo? Aqui é onde vai acontecer a mágica, certo? Aonde aquele mosto vai ser transformado em cervejas. Nós vamos fazer um inóloco das leveduras aqui dentro, tá? Essas leveduras, elas vêm de fora, vêm tanto secas quanto em bombonas líquidas, dependendo da região que a gente compra essas leveduras, né? Então nós vamos colocar aqui essas leveduras e elas vão transformar isso em cerveja. Esse processo é um processo, pelo menos os processos artesanais, são bem demorados, né? Uma fermentação leva no mínimo aí uma semana para que ela aconteça, né? Depois nós temos processo de fermentação secundária, maturação, né? Então uma cerveja que quando ela sai muito rápido, ela leva 21 dias para ficar pronta, né? Quando ela já é uma cerveja que exige um processo de maturação maior, 45, 60 dias para ela ficar pronta. A partir daqui então, né, que nós fizemos toda a parte de fermentação, maturação, né, a gente faz a limpeza de levedura por baixo do fermentador, fazendo o que a gente chama de purgas, vai limpando, vai deixando ela decantar naturalmente, para poder fazer toda a limpeza da cerveja, essa decantação natural, né, fazendo limpeza por baixo do fermentador, a gente vai colher então a cerveja fresca que a gente vai tomar. Então a gente vai envasar daqui dessa parte do fermentador para o barril, né? Ou para, se tiver uma máquina de envasar com escalas mais industriais, com garrafas e latas, né? Há uma conexão daqui para essa máquina. Aqui nós fazemos apenas em barris, né, e colocamos a cerveja fresca no TAP. Aqui a cerveja não é pasteurizada, então nós precisamos manter essa cerveja sempre resfriada. Então daqui ela vai para a câmara fria, onde ela vai ficar lá a 0 grau durante todo o tempo até ela ser consumida. Então, pessoal, depois de ter feito toda a cerveja lá na nossa panela, a gente transferiu a cerveja aqui para o nosso tanque fermentador. Já inoculamos a levedura há um tempo atrás, a levedura já fez a cerveja acontecer aqui dentro e ela já está há alguns dias aqui dentro. O que nos orienta, o que nos dá o norte de quando a cerveja realmente está pronta é o que a gente vai fazer aqui agorinha. É tirar uma amostra da cerveja, fazer uma degustação para poder chegar à conclusão que essa cerveja está pronta e está na hora de retirar ela do tanque, tá? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Essa cerveja é uma Catarina Sour, na qual a gente adicionou frutas vermelhas, então por isso ela tem essa coloração mais rosada. É uma cerveja ácida, porque é um estilo que pede uma acidez, a gente utilizou lactobacilos para poder fazer essa acidez acontecer. E é um estilo brasileiro, é o único estilo de cerveja brasileiro, que além de ácido tem obrigatoriamente que levar fruta. No nosso caso a gente colocou aqui amoras e framboesas, no caso as frutas mesmo, não foi a polpa, né? Então a gente tira uma amostra da cerveja, ela sai um pouco aqui com bastante espuma, né? Pelo próprio processo, mas não é assim que fica no resultado final, mas já se percebe pela coloração, uma cor completamente diferente daquela que a gente está acostumado a ver como cerveja. E se você já sentiu algum mal-estar após tomar uma cervejinha, a Renata explica que isso está totalmente relacionado a como aconteceu o processo de produção da bebida. Aqui na nossa fábrica, a gente procura dar um tempo maior da cerveja no tanque, para que essa levedura trabalhe um pouco mais, absorva esses compostos e acabe não levando aqueles mal-estares, como dor de cabeça, aquelas idas ao banheiro frequente e algo do tipo, né? Então, essa é muito a diferença das cervejarias mais industrializadas para as artesanais, que a gente produz um pouco menos, tem um pouquinho mais de paciência, mas em compensação leva um produto com valor agregado melhor para vocês. Mas eu fiquei sabendo que já chegou um cliente muito especial aqui na casa e a gente tem que ali atender. Vamos com a gente.
O cliente especial que a Renata estava falando é o William. Ele comenta como está cada vez mais interessado pelo universo cervejeiro. Pessoal, pensa na cerveja boa. Eu não tinha tanto conhecimento. Hoje eu aprecio muito uma cerveja artesanal, uma cerveja bem feita. E eu venho aqui, eu converso bastante com os donos e eles me explicam cada procedimento da cerveja. E eu consigo saber quando a cerveja hoje ela é frutada, ela é ácida ou não. Então isso para mim fez uma diferença muito grande e também é o modo de eu saber beber a cerveja como ela deve ser bebida, né? Pessoal, aproveitando então que a gente já conheceu todas essas etapas de produção da cerveja artesanal aqui nessa cervejaria muito especial, para a gente continuar seguindo o VT, eu vou aproveitar a licença poética de um jornalista e beber em trabalho hoje, porque esse chopp aqui merece, né, uma boa degustação. E saúde pra gente. E se você achou a produção artesanal nesta cervejaria ainda um pouco gourmet, nós vamos te apresentar agora uma produção bem caseira. Pessoal, a gente viu, né, que é possível fazer cerveja artesanal lá com todos aqueles apetrechos, né, com aqueles equipamentos, que é também artesanal porque leva um tempo aí de duração para ficar pronta. Mas a gente vai mostrar agora um jeito mais tradicional ainda de fazer uma boa cerveja em casa. Por isso a gente está chegando aqui na casa do Kanji agora, porque ele vai apresentar pra gente como fazer essa cerveja artesanal em casa, porque ele faz. Ô Kanji, você tá aí? Tudo bem, rapaz? Beleza? Vai mostrar pra gente aí como faz a cerveja em casa. Bora. Então bora. Vamos lá a gente conhecer com o Kanji. Então aí a gente vai conhecer aqui seu cantinho, seus trem, né? Como é que faz aí a cerveja. Vai vendo aí, mesmo para uma produção caseira de cerveja é preciso muito material e buscar conhecimento. O Kanji adquiriu muitos equipamentos e até adaptou alguns para conseguir melhorar a qualidade do que ele produz. Ele conta pra gente quando surgiu essa vontade de fazer sua própria cerveja. Tudo começou quando a gente começa a experimentar algumas cervejas diferentes, com sabores diferentes, e às vezes a gente descobre que tem muitos que a gente não tem acesso, além do preço. E também que às vezes a cerveja não é vendida aqui. É uma época bem antiga, foi por volta de 2012, 2014 mais ou menos, que eu comecei, né, a tomar cervejas especiais. E passou alguns anos, o pessoal apareceu umas oportunidades de curso. Um pessoal que já fazia cerveja aqui em Goiânia, e eu fui atrás para descobrir como é que era. Mas logo de cara eu não fiz a cerveja, né? A gente faz mais ou menos assim, do jeito que é. E não deu muito certo, aí deu uma pausa e depois eu comecei realmente a fazer. É a média assim, de uma receita por mês e daí não deu para parar não. O Kanji conta ainda que o que o motiva a fabricar suas bebidas é que ele pode variar nos sabores e estilos, chegando até mesmo a produzir coisas novas que ninguém fez ainda. Bom, de início a gente sempre tem vontade de fazer principalmente o que a gente não consegue ter acesso. Por exemplo, no início eu via cerveja de abóbora, o pessoal faz na época do Halloween, né? Das bruxas, eu fui fazer uma cerveja dessa, só que, por exemplo, eu errei na mão, o pessoal fala pra você colocar um pouquinho de pimenta do reino, acho que é. Aí acabou que eu esqueci de filtrar essa pimenta, que ela tinha que ter ficado só 5 minutos durante a fervura, junto com a abóbora, junto com os maltes lá, e ela ficou 2 semanas. Aí o negócio ficou muito apimentado, não deu para beber. Se você ficou interessado e quer também se desafiar a produzir seu próprio suco de cevada, anote aí as dicas do Kanji. Na verdade, é muito fácil você fazer cerveja em casa. Mas é muito difícil você fazer uma cerveja boa em casa. Porque você pode fazer... Qualquer pessoa pode fazer. Putz, o pessoal na prisão faz cerveja. Só que você precisa ter assim, os equipamentos certos. O ideal é você ter a medição de tudo. Você descobrir quanto vai ter de álcool no final da cerveja. Se você pode ter algum contaminante na cerveja, se a cerveja ficar ruim. Você descobrir o sabor dela, a cor. Tem todos uns estudos que a gente faz para poder descobrir isso aí, né? Simplesmente é só pegar uma receita de bolo, jogar lá dentro da panela e achar que vai ser uma cerveja boa. O ideal é você sempre ter muito estudo disso aí. Tem muito material na internet, você vê muitos vídeos. E o ideal, cara, é sempre você ter um acompanhamento de alguém. Você conhecer alguém que já faz cerveja, que já tem muitos... como é que fala? Já passou por muitos perrengues, né? Que você vai acabar passando. Eu mesmo no início, quando eu fazia cerveja, achava que minha cerveja era boa. Aí hoje em dia eu tenho certeza que não era boa. Porque eu não
tinha controle de temperatura para poder fermentar ela, eu botava dentro de uma caixa de isopor, junto com as garrafas de gelo, para achar que a cerveja fermentar na temperatura ideal, mas não era. E acabava que eu tomava cerveja, mas também não tinha esse conhecimento de saber se ela estava boa ou não. Mas com o passar do tempo eu comecei a experimentar alguns estilos bons, comecei a conversar com mais gente que produzia cerveja. E com o tempo assim, eu descobri que eu estava melhorando a cada vez mais. Hoje em dia eu sei que quando eu erro alguma coisa, eu já posso olhar aí, já vou jogar tudo fora, porque vai dar errado. A cerveja também pode ser considerada como um bom componente gastronômico e, desse modo, alavanca o crescimento do universo de restaurantes. E uma outra coisa importante sobre cerveja: consuma com moderação. Os insumos para a cerveja são os ingredientes que formam a base para o produtor de cerveja chegar até a fórmula ideal. Levando em conta a lei de pureza alemã, os insumos para a cerveja são basicamente 4: água, malte, lúpulo e levedura. A soma de todos eles é o que dá sabor a essa bebida. A produção de sabores da cerveja está associada aos 4 elementos dela, né? Tanto a água, o malte, o lúpulo e o fermento. Um perfil de água, ele vai dar todo um diferencial de percepção do sabor que você tem do malte ou do lúpulo. O malte ele pode te dar um sabor mais adocicado, às vezes um malte torrado, lembrando um café ou um chocolate. E o lúpulo ele tem uma gama de variedades que pode trazer ali desde de um cítrico, de um maracujá, a um floral, um herbal. E a levedura, dependendo da variedade de levedura que você usa, pode ser uma cerveja mais neutra, mais limpa, que são as mais comerciais que a gente conhece, até uma cerveja com aroma de banana, ou aroma de pêssego, ou condimentada. Então, todos esses elementos da cerveja podem agregar algum atributo para a cerveja sensorial. Gessé é um dos sócios dessa loja de insumos para cerveja e explica que para ser um mestre cervejeiro artesanal, você poderá fazer alguns cursos livres para aprender as técnicas, mas se seu intuito é trabalhar na indústria, deverá ser formado no ensino superior no campo da química ou da engenharia de alimentos, por exemplo. Para chegar a uma boa cerveja, você precisará ser conhecedor também de quais materiais e equipamentos são necessários na produção. Para a gente pensar em itens e equipamentos, a gente tem que pensar pelo menos nos processos, né? Então, primeiro a gente tem que cozer esse malte, cozinhar esse malte. Então, a gente precisa de panelas, de equipamentos para esse cozimento. A gente precisa fazer a clarificação desse malte, então precisa de algum tipo de filtro, pode ser um tecido, e um fogão para conseguir ferver esse mosto, né? Que a gente chama, esse caldo que sai do malte, que a gente chama de mosto. Se for possível, a gente sempre recomenda o uso de geladeiras também, que a gente fala que a levedura, que realmente transforma esse mosto em cerveja, ela se dá bem em temperaturas amenas. Então, como a gente está em Goiás, o clima aqui é um pouco mais quente, né? Então a gente sempre recomenda, se possível, o uso de geladeira. Se não, a gente sempre tem alguma alternativa ali para tentar deixar esse mosto fermentando a temperatura mais amena. Para a produção de uma boa cerveja artesanal, equipamentos específicos são essenciais, é verdade, mas nada disso faz sentido sem a presença de bons insumos. E fica difícil escolher, viu? Só nesta loja, especialista em atender produtores artesanais, são mais de 30 variedades de malte, 50 tipos de lúpulos e 9 tipos de leveduras. Existe às vezes esse primeiro pensamento do brasileiro, assim, o lúpulo é estrangeiro ou o malte estrangeiro é melhor que o nacional. A gente sempre pensa, quando a gente faz cerveja, a gente vai estudando e vai pensando que processo que você vai usar para o ingrediente que você tem. Então, é lógico que um malte plantado no Brasil é diferente de plantado na Alemanha, que é diferente de um plantado nos Estados Unidos. Ele tem características diferentes. O malte nacional, ele tem mais proteína do que o europeu, então você tem que usar alguns processos, algumas temperaturas diferentes para trabalhar ele. Então, de forma geral, não existe um malte pior ou melhor. Existe como a gente vai trabalhar em cima desse insumo. No Brasil, os lúpulos americanos, eles ganharam muita notoriedade por conta das IPAs, né? São bem aromáticas, sabor amargo, intenso, frutado. Então, os lúpulos americanos são muito buscados hoje, tanto pela indústria quanto pelo cervejeiro caseiro. Mas quem geralmente gosta de cervejas mais tradicionais, alemãs, então ele busca mais os lúpulos europeus continentais, né? Então são os lúpulos da Alemanha, da República Tcheca e por aí vai.
Da produção de insumos até a chegada da cerveja ao consumidor final, este mercado ajuda bastante a movimentar a economia do país. Nós temos toda uma cadeia de valor associada, né, à cerveja artesanal, desde a escolha dos ingredientes, toda a logística de distribuição, enfim. Nós temos uma grande cadeia de valor que movimenta, né? Só para você ter uma ideia, nós temos hoje em dia cerca de 33 mil produtos registrados, né, em termos de cerveja, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E hoje em dia nós contamos com mais de 1.400 cervejarias artesanais, né? Ou seja, então nós temos aí de um lado as grandes indústrias, né, que movimentam bastante em termos de volume e economia a produção de insumos e todo esse mercado, mas nós temos aí também uma outra grande rede, né, muito focada no microempreendedor e nas comunidades locais, que algumas vezes não tem uma presença tão marcante de certas marcas, mas você tem ali o seu produtor local movimentando aquela economia. Se lá naquela loja que distribui insumos para a produção de cerveja, nós encontramos uma grande variedade de malte, lúpulos e leveduras, aqui nesta loja que distribui já o produto finalizado, também há uma grande variedade. São mais de 200 rótulos para agradar todos os paladares. O Thiago é proprietário dessa distribuidora de Goiânia, especialista na venda de cervejas especiais produzidas no Brasil e no exterior. Ele acredita que essas bebidas ganharam o gosto dos brasileiros por conta da qualidade. O paladar não retroage, né? Não só na cerveja, como tudo, né? A qualidade ela está sobressaindo mais do que só o preço, né? E a cerveja especial entrega isso, ela entrega sabor, entrega qualidade, entrega experiência e tudo isso tem um valor agregado. Ele, que está há muito tempo neste mercado, avalia que durante a pandemia, as cervejas artesanais nacionais ganharam mais força. Enxerguei como uma oportunidade de negócio. Eram produtos novos, né? Um boom que começou, eu enxerguei e comecei a trabalhar, me colocando os rótulos e desde então fomos os primeiros no estado a começar a trabalhar com cervejas especiais. Devido à pandemia, né, antes tinha mais cervejas importadas do que nacionais. Hoje, dos mais de 200 rótulos que eu trabalho, e se inverteu, tem mais nacionais do que importadas. Pela qualidade, não só pela qualidade, mas sim pelo custo-benefício. Principalmente após pandemia, o preço das cervejas importadas e a matéria-prima, né, influenciou muito no aumento das cervejas importadas, tanto pelo euro quanto pelo dólar, né? E a cerveja nacional também está sofrendo um pouco com isso, porque a matéria-prima não deixa de ser importada, né? Então, hoje, pode dizer que 80% são cervejas nacionais e 20% cervejas importadas. Durante a pandemia, outro negócio que ganhou força foram serviços de assinatura para o comércio de cerveja. Pagando uma mensalidade, o consumidor recebe todos os meses uma box com as bebidas, brindes e tem acesso a conteúdos para saber mais sobre o universo cervejeiro. Um clube de assinatura de cerveja, ele é muito similar a uma assinatura de jornal que a gente tinha lá atrás. Acho que hoje nem tem muita assinatura de jornal, mas tem ainda de revista. E é muito similar, né? O assinante, ele escolhe, né? Ele, por exemplo, no nosso site, ele entra, escolhe a modalidade que ele quer assinar. Então, a gente tem diversas modalidades de assinatura, né? Como que funciona? A pessoa vai escolher, né? No nosso site, ela encontra toda uma explicação, assim como eu estou falando aqui, uma explicação sobre cada um desses produtos, e ela vai escolher qual ela acha que é mais interessante para o perfil cervejeiro dela, é assim que a gente costuma falar, e realizar a assinatura. E não tem como falar de cerveja sem falar de onde ela praticamente mora. É nos bares que ela faz sucesso. O Daniel criou este daqui com a ideia de oferecer aos clientes diversos rótulos de cervejas especiais. Junto a uma boa experiência gastronômica, aqui ele busca criar harmonizações de pratos com a bebida. Uma das coisas que a gente ensina, inclusive, na escola, e também eu faço isso, inclusive, aqui dentro do meu bar, que já estou com 7 anos que eu tenho ele, você trabalhar, a cerveja tem tantos sabores diferentes, aromas diferentes,
cores diferentes, que assim, é uma infinidade, você não tem limite para cerveja. Cerveja, eu já fiz uma cerveja de ostra, por exemplo, né? Existe cerveja que usa jujuba, cerveja com bacon, cerveja com tudo quanto é coisa que você imaginar pode se fazer. Então, como você tem essa liberdade de poder fazer tudo, você também tem a liberdade de usar com qualquer tipo de comida. Os nossos especialistas afirmam: estas não são cervejas para se refrescar ou ficar embriagado. A bebida artesanal proporciona sabores que não são encontrados em cervejas comuns. O uso saudável destas cervejas artesanais nos permite momentos de confraternização com famílias e amigos e pode nos ajudar a ter experiências prazerosas. Os estudos mostram que o álcool em pequena quantidade, ele pode sim trazer alguns benefícios. Geralmente existem alguns tipos, né? Eu não sou especialista nos tipos de bebidas alcoólicas, mas a gente tem mais pesquisa demonstrando os benefícios do vinho tinto no corpo humano, não só na questão do cérebro, mas também no próprio sistema cardíaco. Então, o álcool pode trazer uma sensação, no primeiro momento, de um relaxamento. Às vezes, né, ele tem uma ação no neurotransmissor chamado dopamina. Então, ele traz ali um efeito dopaminérgico em que a pessoa fica um pouco mais expansiva, mais falante, mais empolgada. Até aí, tá tudo certo. Quando se faz um uso mais frequente, aí se começa a realmente perder um pouco a habilidade de julgamento, de senso crítico, pode ter desequilíbrios, até chegar naquele momento mais acentuado, em que a pessoa pode ter até mesmo um momento de amnésia, nem se recordar ao certo daquilo que ela fez. Então, gente, curtir o álcool, curtir uma cerveja artesanal, saborear, aí sim é você ter um momento prazeroso, bacana, em que o álcool faz parte desse momento. Essa galera aí aproveita saudavelmente os benefícios dessa bebida. Eles se reuniram aqui no bar do Daniel para partilharem um pouco de suas histórias e como a cerveja os ajudou no crescimento pessoal e profissional. Na minha vida, a cerveja é a primeira coisa que eu conheci. Meu pai é cervejeiro, minha mãe também, Joãozinho Mercedes, uma das primeiras cervejarias que teve no Brasil, e que nasceu junto comigo em 99, e em 2013, meus pais decidiram sair do ramo e entregar a cervejaria para nós. E junto com minhas irmãs, nós criamos a cerveja colombina. Então, desde que eu me entendo por gente, a colombina está dentro, a cerveja está dentro da minha vida. E realmente a cerveja foi feita para confraternizar, para ter também momentos assim, entre amigos. E eu vou aproveitar e encerrar a nossa reportagem, ficando aqui com meus novos amigos, desejando para você uma boa saúde e, se for beber, beba com moderação. Saúde. Saúde. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outra super reportagem. Até já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples, o seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e, quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e
milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Agora vamos acompanhar o universo dos pets, isto é, o mundo dos cuidados e do negócio que foram criados em torno de nossos animais de estimação. A reportagem é de Tiara Castilho. Quem tem algum animal de estimação conhece muito bem o amor gratuito que eles oferecem. Alguns estudos comprovam que as pessoas que têm algum bichinho têm uma melhor autoestima. Tanto que existem até terapias que envolvem os animais domésticos, que conseguem proporcionar um carinho e conforto para as pessoas. Os pets conseguem transmitir a sensação de bem-estar de forma pura e sincera. E com isso, o nosso cérebro é capaz de reconhecer um gesto sincero. E por isso os benefícios dessa convivência são sempre muito positivos. Enquanto, por um lado, ter esses amigos de quatro patas faz um bem danado, muitos deles acabam sendo abandonados e maltratados. Cenas como essas, infelizmente, são comuns no nosso dia a dia. Dados da Organização Mundial da Saúde revelaram que no Brasil existem cerca de 30 milhões de bichinhos abandonados. Desse total, 10 milhões são gatos e 20 milhões cachorros. Os traumas de um abandono deixam várias cicatrizes na vida de um pet. Felizmente, no nosso país, foi criada e implantada uma lei que quem cometer maus tratos a cães e gatos pode ser punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal. Caso o crime resulte na morte do bichinho, a pena pode ser aumentada em até 1/3. O advogado Eduardo Barbieri, especializado em direitos humanos, explica pra gente como, de fato, a lei é aplicada. A denúncia geralmente é feita ao órgão, né, competente para fazer tanto a investigação, geralmente a própria polícia ou polícia ambiental que rege, né, a questão dos animais. E é importante a gente verificar essa autoridade competente, porque é necessário fazer as comprovações, porque todo ato da ostensividade da polícia, como também um processo investigativo, vai precisar de colheita de provas para identificar o autor, né? O agressor do animal, né? Vamos dizer assim. E aí eu tenho, na determinação da autoria, eu tenho também a forma como isso se materializou. Então, isso beneficia demais, junto ao órgão competente, para promover, junto ao Ministério Público, a tomada de decisão sobre a denúncia do crime cometido. Então, essa criminalização e essa forma até de aumentar a pena para a violência contra o animal já está, a cada dia que passa, no dia a dia do brasileiro. Então, e sim, na prática estamos vendo uma repressão ainda maior aos agressores dos animais. Várias condutas são caracterizadas crimes, como o abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar assistência veterinária quando é preciso, entre outras situações. E você pode ajudar a denunciar os crimes cometidos contra os bichinhos, ligando no telefone 197 ou 190. Ou até mesmo indo até a delegacia da sua cidade. Apesar da lei existir, ainda algumas pessoas insistem em não cumpri-la. Nós temos um aspecto cultural muito forte no nosso comportamento, nossa conduta. Para quem um dia, pelo menos da minha idade, né, cantou "Atirei o pau no gato", né? Então, para quem foi criado num pensamento de que animal era uma coisa que merecia qualquer
conduto, qualquer ação, uma ação agressiva, hoje a gente já tem um processo cultural mostrando que é não atire o pau no gato, né? Eu tenho não agrida seu animal, porque ele não é uma coisa móvel. E aí, interessante, Tiara, eu falar sobre isso, porque nós temos todo um direito civil trazendo o animal como um bem móvel, no aspecto de um ser movente equiparado, em que eu posso pegar meu celular e quebrar ele, bater nele, o meu computador, um momento de raiva, e o animal já ultrapassa desse aspecto de bem móvel, né? E ele entra, como o próprio Congresso Nacional transformou, num ser senciente. Então, assim, nós estamos dentro dessa vanguarda do direito internacional e punindo esses agressores. Mas é necessário, Tiara, fazer um processo que a própria legislação exige, que é o primeiro um processo educacional, depois um processo fiscalizatório e depois é o punitivo. Então, assim, nós não podemos sair de uma cultura, e se a gente for pegar um país igual ao nosso, ou melhor, uma região de um país igual à nossa, em que o animal, pouco importava, poderia sofrer qualquer tipo de agressão, vou cortar o rabo dele, vou cegá-lo, vou tirar a língua dele, vou quebrar o queixo dele para ele parar de latir, o que for, nós temos que passar por um processo cultural dessa legislação, para depois fiscalizar e depois punir. Nós não podemos vir direto na punição, porque é um processo cultural que a gente está passando no âmbito internacional. Muitos crimes cometidos contra os bichinhos não deixam apenas marcas físicas, mas também emocionais. Nessas situações, é necessário buscar a ajuda de um profissional habilitado, no caso veterinário ou adestrador, para reverter o quadro. Nesse abrigo onde nós estamos, em Goiânia, Goiás, tudo começou há mais ou menos 25 anos, quando a Lívia Denise iniciou um trabalho de resgate de animais abandonados pelas ruas da cidade. Aqui na casa, que é propriedade dela, ela adaptou o ambiente para receber e acolher bem os bichinhos. Só que ano passado a Lívia morreu, vítima de complicações da Covid-19. Só que um grupo de voluntários continua com esse trabalho incrível. A Rayane é uma dessas voluntárias. Ela é analista de planejamento, mas divide o tempo ajudando a cuidar do abrigo dos animais refugados. Além dela, outras pessoas que são chamadas de anjos do bem ajudam no trabalho. Nosso trabalho ele consiste assim, basicamente tirar os animais da rua, né? Quando a gente tem condição, claro, a gente promove os cuidados veterinários, vacinação, castração, cuida deles aqui diariamente com alimentação, cuidados diários mesmo, e a gente promove a adoção deles por meio de feiras, eventos e divulgação também por redes sociais. Lorena, Zaira, Jorge, Dandara, não dá para falar o nome de todos eles que vivem nesse local, aguardando um lar. São mais de 110 cães espalhados e divididos nos ambientes da casa e ainda cerca de 70 gatinhos que ficam em um local separado. Mas todos moram no mesmo ambiente. Para dar conta de tanta bicharada, o grupo conta com o apoio de pessoas que ajudam na doação de alimentos e remédios. Hoje o nosso gasto mensal é de aproximadamente R$20 mil, sendo 11 mil só da alimentação, né? É um gasto bastante alto e a gente não tem recurso do governo, nós dependemos 100% de doação das pessoas. Nós temos algumas pessoas que apoiam mensalmente, temos madrinhas também, a gente tem um programa de apadrinhamento que é bem legal. Então tem madrinhas que apoiam mensalmente o abrigo e é assim que a gente consegue sobreviver. Os bichos têm idades diferentes, pelagem e histórias distintas, e cada um com a sua particularidade. Mas um sentimento é comum entre os pets, o carinho que todos eles têm disponível para oferecer. A Rayane conta que apesar da alta quantidade de bichos que o abrigo tem, o grupo faz uma entrevista antes para saber se a pessoa que quer o bichinho terá condições de dar o principal a eles, o amor. Muitos animais. Só para ter uma noção, a gente recebe diariamente em torno de 15 a 20 casos de animal abandonado,
maltratado ou solto na rua, atropelado. E infelizmente a gente não consegue atender todos, né? Quem quiser adotar, né, pode procurar a gente faz uma triagem, que é uma espécie de entrevista para conhecer melhor a pessoa, as condições do local onde o animal vai viver, e sendo aprovado, a gente libera o animal para adoção. Pet também virou objeto de negócios promissores. Cachorros e gatos, principalmente, têm sido os alvos de lojas e clínicas em todo o país. Para se ter um pet, além de oferecer amor, carinho e atenção, é necessário também cuidar da alimentação desse animal. No momento do banho, usar produtos destinados para a raça e também para a pelagem do bichano. Um outro detalhe importante, cuidar da caderneta de vacinação. E tudo isso e muito mais gera gastos. E não ache que isso é bobeira, não. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Bimpet, o setor de produtos, serviços e comércio registrou uma alta de 27% no faturamento, se comparado com 2020. Foram mais de 51 bilhões de reais. O levantamento apontou ainda que pet shops, pequenos e médios, continuam sendo o principal ponto de acesso aos produtos, representando praticamente metade de todas as vendas do setor, com quase 50%, seguidos por clínicas e hospitais veterinários, agrolojas, varejo alimentar, pet shops de grande porte, e-commerce e outros, como clubes de serviço e lojas de conveniência. Ainda segundo a Bimpet, durante a pandemia, os pequenos estabelecimentos mantiveram as portas abertas e muitos também aprenderam a realizar vendas via canais digitais e intensificar o delivery, dando maior conforto e assistência para as pessoas que não queriam deixar a segurança de casa e aprenderam a comprar online com maior frequência. O proprietário dessa clínica veterinária e pet shop confirma a informação de crescimento. Para ele, a pandemia de Covid-19 ajudou ainda mais a alavancar as vendas. O que mais cresceu, do meu ponto de vista, foi a questão da saúde, os cuidados que as pessoas têm com os animais, né? A parte de clínica, que cresceu, teve um crescimento, eu achei, bem acentuado. A explicação básica que se tem é com relação devido à pandemia. Mesmo antes da pandemia já vem crescendo, né? O apelo dos animais para com o ser humano é muito grande, então estimula as pessoas a ter animal e ele, vamos dizer assim, ele é quase como um membro da família. Agora, especialmente na pandemia, como os animais ficaram mais em casa, as pessoas ficaram mais em casa, então mais contato com os animais, isso estimulou as pessoas a levarem mais nas clínicas para poder cuidar mais da saúde. Mas, de uma forma geral, o mercado como um todo cresceu, e não só aqui, no Brasil todo. Anderson, a gente vê vários tipos de ração, por exemplo, para cães, para gatos. Qual que é a importância de uma alimentação saudável, uma ração boa para o bom desenvolvimento do bichinho? Eu vou te dar um exemplo do filhote. O filhote, as pessoas acham que é só vacinar para poder prevenir das doenças, principalmente parvirose. Não é. Se você fizer essas três coisas aqui, que eu vou te mostrar, pela importância, ração de boa qualidade, para poder o animal aproveitar o que consome e isso virar energia e para poder crescer e também desenvolver imunidade, é muito importante. Então, ração de boa qualidade, vermífugo uma vez por mês e as vacinas, até os 6 meses de idade. Então, o filhotinho, se ele obedecer essas três itens, nessa ordem, quer dizer, a ração em primeiro lugar, de boa qualidade, quer dizer, que ele gasta pouca energia para digerir e aproveitar o que consome. Se você der uma ração de má qualidade, o que vai acontecer? Ele mal vai se manter. O filhote ele tem que não só se proteger e alimentar como um todo, mas ele tem que crescer. Isso gasta mais qualidade, vamos dizer assim, da ração. Mais qualidade, melhor para ele. Você manter um pet hoje não é fácil, né? Vamos dizer assim, não é tão simples. Se bem que não é impossível, mas não é, a pessoa tem que ter a consciência de que quando você
tem um animal, né, em casa, ou adota, ou compra, ou ganha, que seja, você vai criar esse animal, primeiro, ele vai viver muito, né? A expectativa de vida de um animal, de um cão de viver, conforme o tamanho dele, que é de acordo com o tamanho, 12, 15 anos. Né? Um gato pode viver até 20. Então, quer dizer, muito tempo. E aí, para você manter ele, então isso aí também não é tão barato. Né? Mas também não é o fim do mundo. E o mais importante que eu acho é o seguinte, é o retorno que o animal dá para a gente. Né? Ele responde satisfatoriamente à necessidade do ser humano, ele é um parceiro, né, sem reclamação, ele é indiscutível com relação àquele apelo que ele tem, ele conquista o ser humano. Né? Então isso aí não tem preço. Basta entrar em um ambiente como esse para se deparar com as inúmeras opções no mercado para deixar os animais confortáveis e até estilosos. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking internacional, sendo um dos maiores mercados para produtos pet, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China. Ainda de acordo com a Abimpet, o nosso país também ocupa o 3º lugar no ranking mundial, com a maior população total de animais de estimação. Hoje são mais de 139 milhões de cães, gatos, aves, peixes e outros animais de estimação no país. Esse número representa mais da metade da população brasileira, o que mostra o grande potencial desse mercado. A expectativa é que a quantidade de pets cresça em torno de 5% até 2023 no Brasil. Segundo a Abimpet, a principal tendência para o mercado é a venda de alimentação, responsável por 63% do faturamento. A nutrição orgânica, por exemplo, balanceada, mesmo ainda sendo difícil de ser encontrada, tem um valor mais alto. E é um produto que os consumidores estão cada vez mais dispostos a pagar. Quem tem um animal de estimação em casa, independente da espécie ou raça, sabe, entende e reconhece que o bicho oferece uma série de benefícios para a saúde física e mental. Um estudo divulgado pela Associação Americana do Coração mostrou que ter um pet, sobretudo um cachorro, ajuda a afastar problemas cardiovasculares. A pesquisa destaca que o risco de morte entre pessoas com a doença cardíaca é até 4 vezes menor quando se convive com um bichinho. Sem contar os idosos, donos de cachorros, conseguem superar melhor a solidão, além de muitas outras vantagens sobre ter em casa um amigo pet. O programa Primeiro Plano fica por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Continue conosco. Um abraço e até lá!